Falação é o que mais tem por aí. As pessoas adoram se gabar, expor os seus problemas, desabafar à toa, opinar sobre questões que não entendem. E, sinceramente, é estranho que elas não percebam que a cada vez que fazem isso, mais se prejudicam. Só pioram as suas imagens, tornam-se vulneráveis, agem de um jeito imaturo e irresponsável com a própria vida. Logo, não é de se estranhar que aquele que sabe ficar em silêncio, que tem a disciplina em ser discreto, será odiado. A maioria irá se incomodar com o silêncio de um indivíduo que é produtivo e não fala nada para ninguém, porque a maioria não consegue fazer o mesmo. Por isso, se você é silencioso ou deseja aplicar o silêncio em sua vida, quer aprender agora quais são as 6 razões para as pessoas odiarem essa postura? Para que evite problemas e saiba contornar essas situações agindo não só discretamente, mas também de maneira estratégica? Então vamos ao que interessa. Pensam que irão te perturbar. Quando a crítica te atinge, quando falam besteira para ti, querendo que atrapalhe a sua mentalidade e produtividade, eles torcem para que esse efeito ocorra. Eles querem mais do que tudo que você caia na armadilha psicológica, na chantagem emocional, passando a duvidar de si mesmo. No entanto, a primeira coisa que erram é que quando insultam de forma direta, o que eles mais demonstram não é um possível erro seu ou uma fraqueza da sua parte, mas sim a frustração deles. Porque qualquer pessoa séria não para o que faz de importante para comentar negativamente sobre o outro, ainda mais em um tom desrespeitoso. No máximo, irá abordar a pessoa e discutir com ela como podem solucionar ou corrigir esse erro, numa boa, sem estresse. Então, quando essas pessoas te abordam, no mínimo de maneira incômoda, te ofendendo, te criticando, criando fofocas sobre a sua vida ou duvidando do seu plano, adivinha? Estão frustradas mais do que qualquer outra coisa. Elas têm algum problema contigo. Não é você que tem algum problema com o que faz ou com quem é. Vai por mim, quem fala demais de você, normalmente só faz isso porque você a perturba. Você causa algo ruim nelas. Não propositalmente, claro, mas o seu desempenho, a sua mentalidade, sua atitude em relação à própria vida incomoda a pessoa, porque ela não faz nada direito por ela mesma. E quando vê que você faz, elas se irritam. E é aí que o silêncio também entra e o ódio da pessoa aumenta ainda mais. Quando você fica quieto, escutando essas ofensas com indiferença e dependendo até aumentando a sua produtividade, como se você se motivasse com essa falação sobre você, essas pessoas irão se frustrar tanto, ficarão tão incomodadas, se sentindo inúteis, incompetentes, que o ódio começará. Só que nessas horas, basta deixar elas se prejudicarem sozinhas, já que falarão de forma tão irracional sobre ti, inventando fofocas demais e criticando em excesso, que não demorará para serem vistas por todos como pessoas perturbadas, que não conseguem fazer nada por elas mesmas. E por isso mesmo tentam prejudicar de alguma forma a imagem de alguém. No fim, essa é a situação real. Quando te provocarem, apenas mantenha sua postura. Fique motivado com isso e permaneça quieto fazendo seu trabalho. Vai por mim. Você, consistentemente avançando, enquanto duvidam e tentam te incomodar, só incomodará essas pessoas. E gente desse tipo já são medíocres por natureza. Quando não pensam direito, então, quando estão perturbadas, caem fácil, ou seja, elas atacam por meio das palavras porque não possuem a capacidade de tomarem uma atitude inteligente e decente. Já você, não use palavra alguma. Fique na sua
quieto, concentrada ao máximo e com as suas atitudes, suba ainda mais de nível, conquiste mais, demonstre que se motivou com essas críticas e mesmo depois de ganhar, não fale nada. Mostre que você 100% ignorou e não deu a mínima, porque isso sim irá destruí-las. Essa postura acaba com qualquer provocador. Fará com que essas pessoas fiquem sem chão. O efeito em falar de modo assertivo. Sabe o que é interessante do silêncio? Ele traz mais valor no momento em que você fala. Afinal, ninguém sabe quando você opinará ou irá argumentar sobre um assunto. As pessoas entendem com o tempo e com a sua postura mais discreta que você é mais silencioso, oculto, que sabe ficar na sua. Então, todo momento em que fala se torna uma surpresa a ponto da maioria, naturalmente, prestar mais atenção no que diz, pois é um evento raro. É um daqueles casos em que a escassez define valor, sabe? Pois quanto menos palavras você diz, mais as pessoas tendem a prestar atenção e te levar a sério. Ainda mais se a sua comunicação for assertiva. Já que essa é a chave, ficar em silêncio quando não há nada para dizer, quando não deve dizer algo, mas falar com certeza, com convicção e de forma clara para que as pessoas entendam e as suas palavras se destaquem. Em uma reunião, por exemplo, imagine um cenário onde todo mundo está falando besteira, um gritando ali, outro tentando argumentar lá, palavras vazias no geral, só falando no automático, um tentando chamar mais atenção que o outro por meio da ignorância. E então você se levanta, pede um espaço de fala e traz uma ideia que ninguém pensou. Elabora um argumento que finalmente faça sentido ali e uma visão do que devem fazer que ninguém tinha planejado. Por mais que uma cena como essa pareça coisa de filme, de protagonista, nem é. Porque em um mundo onde a maioria desaprendeu a ser discreta e querem falar e opinar sobre tudo sem pensar muito, no final das contas só falam besteira na maior parte do tempo, puro achismo. Não só isso, mas falam também no pior momento e no melhor ficam quietos. Usam o silêncio da forma errada. Então, você ficando na sua, observando, estudando as possibilidades, analisando dados, e com a sua inteligência e raciocínio, apresentando na comunicação uma ideia ou plano coerente que de fato se destaque, vai por mim. Tá fácil fazer isso hoje em dia. A não ser que esteja entre pessoas de alto nível, mas até aí, melhor para ti, que ficará em silêncio, escutará com atenção e aprenderá ainda mais. Então, estude, observe o que falam de errado, compreenda aquilo que as pessoas não visualizam e bote essa sua criatividade e raciocínio para trabalharem juntos, porque esse é o importante do silêncio. É esse o verdadeiro valor, se isolar para evoluir, dar um passo para trás para depois dar 2 para frente. E quando você falar, de forma convicta, garantindo persuasão, contra-argumentando bem, elaborando um discurso impecável, sem enrolação, de forma clara que todos entendam, cada vez que fizer isso, que utilizar esse método, você será ainda mais respeitado, gerando até mesmo admiração. E é óbvio que terão aqueles que irão odiar, que não entenderão como você consegue se destacar tanto e falar tão bem. Mas até aí, nesses casos em que se destaca, terá sempre os tontos que ficam para trás e odeiam todo o seu avanço. Esperam uma resposta e não obtêm. No mundo, o que mais tem por aí é gente curiosa. Por isso as redes sociais deram tão certo, pois milhares de pessoas passam o dia todo praticamente acompanhando a vida alheia e julgando. As curtidas, comentários,
possibilidade de compartilhar anonimamente é ouro para quem é fofoqueiro e curioso. E durante o seu caminho, você estará em ambientes, sejam pessoais ou profissionais, onde as pessoas saberão praticamente tudo sobre elas mesmas. Fingirão que não sabem, mas conhecem o caso do fulano, os interesses de fulana, o erro grave de tal pessoa, o problema sério atual do outro, porque adoram perguntar, pesquisar, saber sobre algo e espalhar a informação. As pessoas estão viciadas nesse hábito. No entanto, se entrarem no seu perfil da rede social e for algo mais sério, sem muita informação pessoal sua, apenas o essencial, sem brecha para a curiosidade alheia, já ficarão intrigados. Perceberão que você é diferente logo de cara, alguém que sabe passar despercebido. Então, provavelmente, te perguntarão coisas. Com quem é casado, se tem filhos, quais são suas ambições e os interesses do dia a dia, o que acha de tal coisa. Vão querer saber detalhes pessoais, opiniões, o que você concorda e o que discorda. E detalhe, vão esperar ansiosamente uma resposta sua. Às vezes, inclusive, vão te enfiar do nada no meio de uma discussão, querendo saber se você apoia um lado ou outro da intriga, porque querem a qualquer custo te comprometer. Querem encontrar uma brecha no seu julgamento e na sua privacidade. Querem te revelar. Afinal, se incomodam em não saberem muito sobre ti, principalmente em um mundo que virou moda se expor e passar vergonha. Mas jamais sacrifique o seu mistério e seriedade para satisfazer e tentar agradar as pessoas. Se querem saber de ti, que demonstrem confiança e apoio com o tempo, que se conectem honestamente com a sua mentalidade e atitude. Agora, se te abordarem já perguntando logo de cara, dando uma de enxerido, esqueça. Caia fora de pessoas assim. Se blinde dessa curiosidade e possível ameaça. E é fácil. Às vezes, é só sorrir e ficar quieto. Em outros casos, mudar de assunto. Em algumas circunstâncias, quando insistirem, diga que precisa muito se concentrar em algo, que está ocupado. Basicamente, suba barreiras entre você e essas pessoas. Demonstre limites. Mostre para elas até onde elas devem saber de ti. Porque quando você faz esse tipo de escolha, certamente vão se incomodar por não conseguirem satisfazer as suas curiosidades, mas também não tentarão muito contra ti. Principalmente por não terem muita ideia sobre o seu potencial ainda e também não terem nada de muito relevante sobre a sua vida pessoal. Logo, o mistério gera além de interesses e atrações. O mistério te blinda da maldade e idiotice de muitos. Você não participa da mediocridade alheia. No chiqueiro social em que vivemos, aquele que não se lambuza de lama tende a ser excluído pelos porcos. Se você não idolatra um time de futebol, mesmo gostando de assistir de vez em quando, se você não bebe todo final de semana de forma exagerada, se você não entra nas fofocas sobre as pessoas ou não participa de conversas polêmicas e desnecessárias, as pessoas te julgarão como chato. Afinal, o lazer de muitos brasileiros é esse pão e circo, esse mau caratismo, esses vícios que só estragam a pessoa. O lazer do brasileiro, em muitos casos, é prejudicar a própria saúde e a própria mentalidade. E o pior, que são tão tolos que nem sequer percebem o que de fato estão fazendo. E o indivíduo que não participa de nada disso, o indivíduo que prefere ficar em casa, ler livros, cuidar do corpo, produzir mentalmente e trabalhar mais, com eficiência, é visto como alguém estranho. Julgam de todas as maneiras, chamam de antissocial, até começam a criar teorias. Porque pode reparar, tudo é excesso hoje em dia e o equilíbrio anda esquecido. Até academias, um local que deveria ser parte do equilíbrio e da saúde, no fim se tornou exagerado também.
onde as pessoas se gravam e tiram fotos, inflam seus egos, conversam mais do que treinam, até atrapalhando quem gostaria de treinar, e pior, focam mais na imagem do que no equilíbrio em si do corpo. Por isso se enchem de substâncias, em vez de simplesmente se alimentar bem e treinar com responsabilidade. A verdade é que o ser humano nunca foi tão medíocre quanto agora, porque além de encher o seu rumo de péssimos hábitos, ainda pega atalhos quando tenta fazer algo bom para si. Porque ou não consegue se concentrar direito, ou não tem a dedicação e paciência necessária para seguir o real processo. Enfim, quando você se livra dessa mediocridade toda, irão te julgar, vão te excluir às vezes, te considerarão como alguém estranho. Mas tudo bem, porque conforme você mostrar resultado, vão calando a boca. Enquanto você demonstrar o seu equilíbrio e subir de nível constantemente, essas pessoas estarão lá, nos atalhos e péssimos hábitos, apenas se afundando em uma lama que no fim descobrirão que era uma lama movediça. Oculta o seu posicionamento. Não ser previsível é um benefício que, sinceramente, não faço ideia do porquê a maioria não faz questão de ser. Hoje é como se todo mundo fosse um livro aberto. Falam abertamente em péssimos momentos as suas opiniões políticas ou polêmicas, às vezes criando intriga à toa e prejudicando o próprio trabalho. Ou comentam o que acham de fulano, o que pensam sobre o chefe. Compartilham também problemas familiares, julgando parentes para outras pessoas escutarem. Essa falação toda, esse posicionamento que demonstra a forma que a pessoa pensa e o que ela acha no geral das coisas, entrega totalmente. Torna o indivíduo previsível na hora, porque quando você entende os valores que ele apoia, os problemas que a pessoa sofre diariamente e a maneira dela de julgar, você já compreende boa parte da psicologia dessa pessoa. Isso que não possuem um pingo de noção estratégica, já que às vezes não se trata nem do que pensam, mas sim do que fazem. Por exemplo, estão prestes a ganhar ou conquistar algo e cantam vitória antes da hora, postando nas redes sociais até. Ou se diferenciam dos demais em algum método, mas expõem essa ideia ou técnica antes de uma reunião ou momento decisivo. Basicamente, além de garantirem que estarão vulneráveis, ainda vão lá e entregam a vantagem que tinham. Talvez a única que possuíam, perdendo o jogo porque revelou a sua posição ou as cartas em um momento totalmente fora de hora. E em um mundo assim, onde as pessoas já não têm noção de privacidade e da própria estratégia, em que fazem questão de ser um livro aberto e entregar todo tipo de vantagem que poderiam obter, se você só oculta os seus interesses, não desabafa nada com ninguém, não opina à toa e nem participa dessas conversas de eu acho que fulano é isso e aquilo, se você não comete esses erros, logo já está mais do que perfeito. Se ainda souber conter a alegria perto de uma conquista, ou manter a razão em situações de vantagem, sem entregar o seu jogo, é isso, perfeito. Basta agir dessa forma, e você não será lido por ninguém. Ninguém conseguirá prever o que você de fato fará, e muitos nem sequer vão te observar, porque passará despercebido no meio dessa falação alheia. Observe atentamente e eles temerão. O poder do silêncio não é nem o fato de se proteger com a sua postura e discrição, mas sim principalmente o ato de observar. Quando você começa a ser mais introspectivo e se atenta aos detalhes, você começa a notar mentiras de uma pessoa, defeitos de alguém, contradições no discurso de fulano e assim por diante. Você entende como alguns funcionam. Quem mente mais, quem é mais falho, quem pode confiar e quem não pode. A compreensão fica mais clara e eficaz quando você enxerga os detalhes para valer. E é aí que o silêncio começa a te fornecer vantagens e produtividade no geral. Pois uma vez aprendendo a ler quem está ao seu redor,
Você saberá se esquivar de problemas ou intrigas desnecessárias. Você se protegerá melhor, entendendo como cada um age e pensa. Não só as pessoas, mas até mesmo os mecanismos do próprio ambiente. Então, conforme você observa, você saberá sobre muitos, e diante do seu silêncio, poucos saberão sobre você. Ou seja, uma vantagem, um benefício que estará sempre ao seu favor. Porque além das pessoas se interessarem em saber mais sobre ti conforme você melhora e avança o teu rumo, os ignorantes te temerão. Eles perceberão que você não cai nas mentiras deles, nem nas falsidades, nem nas contradições. Notarão que você se aproveita dos defeitos alheios, não para pisar em cima, mas para simplesmente avançar com mais precisão. E nem sequer entenderão como faz isso. Não compreenderão os fatores que te tornam tão eficaz. Até porque enquanto a sua mente estiver focada e calma, a ponto de conseguir observar bem, a mente desse pessoal normalmente é puro barulho. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal e está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.